Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Lucas Patrick e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre funções exponenciais, tudo bem? É o módulo 23, Matemática 1, e é isso, vamos nessa. Vamos começar pela definição, né, basiquinho como sempre. Ó, eu tô fazendo isso aqui baseado no livro de vocês na apostila, tudo bem? Então, assim, eu peguei e vou explicar mais ou menos o que estava na apostila, tranquilo? Beleza. Definição, é uma função f que relaciona r em r asterisco positivo. O que significa isso, para a gente começar aqui? Quando a gente tem essa flechinha relacionando dois grupos, dois conjuntos, como o R dos reais, tá? No R dos reais, que é asterisco. Lembra que é asterisco? São os reais que não incluem o zero, tá? E o positivo, né, não inclui os números negativos, beleza? Tá, mas o que isso quer dizer? O R é o valor do domínio, vou botar dom, tá? E o R asterisco positivo é a imagem. Tá bom, mas ainda não lembro o que é domínio e imagem. Bem, o domínio são todos os valores que a gente pode colocar para x. Então, domínio são os valores de x. E a imagem são os valores de y, ou também a gente vê mais aqui na questão como f de x. Beleza? Então, o que significa dizer isso? Significa que, quando a gente trabalha funções exponenciais, a gente pode colocar qualquer valor real dentro, né, no caso, no valor do x. Porém, esse f de x, que é o resultado, que a gente também pode dizer como y, ele não pode ser um valor negativo, não é que não pode ser, na verdade, ele não vai ser nem negativo e nem o zero, beleza? Então, o resultado de algum valor A, que é um valor qualquer, uma constante, tá? O valor A elevado a uma incógnita nunca vai ser zero ou algum valor negativo. O primeiro conceito para a gente pegar é isso. Tranquilo. Tal que A, esse valor que é constante, que é um valor que você já vai obter, não vai ser sua incógnita, tá? Tem que ser maior do que zero e A tem que ser diferente de 1. Tá, mas por que isso tem que acontecer? Vamos supor se o A fosse 1. Se o A fosse 1, olha o que ia rolar. 1 elevado a x. Não importa o valor que fosse para x. 1 elevado a qualquer valor vai ser 1. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 10, 1. Então a função fica desinteressante, logo descarta essa opção, entendeu? E se o A fosse menor do que zero? Para ser menor do que zero, ele tem que ser negativo ou zero, né? Se ele for zero, vai ser o mesmo problema que rola com 1. A função vai ficar desinteressante. Por quê? A, sendo zero elevado a qualquer valor, vai ser zero, entendeu? E agora se ele for negativo? Se ele for negativo, vai rolar um problema que para você descobrir esse valor de x, você pode cair numa raiz quadrada de um valor negativo. E a raiz quadrada de valor negativo, por exemplo, raiz de menos 4, a gente cai nos números complexos. Então a gente sai dessa relação de real com real, entendeu? Então a gente também não vai trabalhar, tá bom? Esse azinho sendo negativo, porque a gente cairia em números complexos para alguns exemplos. Por isso que essas são as limitações. O A não pode ser zero, o A não pode ser menor do que zero e o A não pode ser 1, ok? Tranquilo. Agora, então, assim, eu posso dizer que ele tem que ser qualquer valor maior do que zero. Porém, o 1 exatamente não pode ser. Tudo bem? Beleza. Então, vamos já de gráfico, tá? Vamos ver como que vai ficar a função exponencial no gráfico. Ele pode ser um gráfico crescente, onde o A, que é esse valor aqui da base, vai ser maior do que 1, beleza? Bem, quando o A for maior do que 1, o que vai acontecer? Nesse exemplo, eu coloquei o A valendo 2. É um valor maior do que 1, beleza? Tá, 2 elevado a x. Como que a gente faz para construir esse gráfico da função exponencial? Daquele jeito de sempre, tá? A gente pega qualquer função para descobrir como fica o gráfico, a gente dá valores que a gente quer para x e descobre quanto vai ser o y. E aí você vai descobrir um para a ordenado. Ou o contrário, você pode dar um valor para o y e descobrir o valor de x. De toda forma, você vai descobrir pares ordenados, onde você vai colocar no gráfico e descobrir, por fim, né, como vai ficar a cara desse gráfico. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui o x valendo zero. Se o x for zero, quanto que vai ser f de x, tá? Vale lembrar que f de x é igual a y, tá? Então, y é igual a f de x. Ok. Se o x for zero, né? 2 elevado a zero vai dar 1. Todo valor elevado a zero é 1. Então, se o x for zero, o y vai valer 1. Ok. E se o x for 1? Se o x é 1, vai ser 2 elevado a 1. Qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui vai ser o 2. Se x for 1, vai valer 2. E isso aqui, gente, eu estou descobrindo pares ordenados, tá? Para você descobrir como que fica o gráfico dessa função, é bom sempre você fazer isso. Tá, e se o x for 2? Se o x for 2, vai ser 2 elevado a 2, que é 4. Então, o valor do f de x vai ser 2 elevado a 2, que é 4. f de x vai ser 4. f de x é igual a y, tá? Vale lembrar? f de x é 4 quando o x for 2. Tá? E, consequentemente, se o x for 3, tá? 2 elevado a 3 vai dar 8, né? Que é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8. Agora que a gente já descobriu esses pares ordenados, de 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 8, como que a gente coloca no gráfico? Vamos lá, vamos só fazer L's, tá? Vamos cruzar esses valores aqui. X é 0 e Y é 1. Onde que o X é 0 aqui? Esse aqui é o eixo X. Então, o X é 0 nesse ponto.
Nesse ponto x é 1, nesse ponto x é 2, nesse ponto x é 0. Tá. Y é 1. Se o y é 1 quando o x é 0, então a gente vai estar falando desse ponto aqui. Tá bom? Então, ó, esse ponto aqui é onde o x é 0 e o y é 1. Pronto, tá bom. O L aqui, no caso, ficou difícil de ver porque tá em cima, né? A gente não vai formar um L em si. Mas enfim, vamos ver na próxima. X é 1, y é 2. Então, quando x for 1, o y vai ser 2. Então, aqui que a gente vai formar o L, ó. Olha o L. O L vai estar ligando o x sendo 1 no y sendo 2. Então, a gente forma essa bolinha. Olha o L de cabeça para baixo. Y2, x é 1. Tudo bem? Tá, próximo. X é 2, y é 4. Então, quando x for 2, y vai ser 4. X é 2, y 4. Onde essas retas vão se encontrar? Vão se encontrar aqui, ó. Mais ou menos, né? Vamos tentar manter uma proporção legal aí, mas seguimos na luta. Então, a gente está falando mais ou menos desse ponto aqui. Né? Ó, aqui, se eu descer, eu vou dar no 2. Se eu vir para o lado esquerdo, eu vou dar no 4. E quando x é 3, o y... Gente, não precisa fazer toda a tabela, não. Se você faz 2, 3 pontos, já dá para você se localizar. Eu já fiz 3 aqui, mas eu vou fazer mais um para vocês verem como fica. Se o x for 3, o y vai dar no 8, ó. 4, 5, 6, 7, 8. É mais ou menos para cá, tá? É algo mais ou menos assim. Tá. O y vai dar 8 quando o x for 3. Então, vamos subir com esse 3 aqui, ó. Olha onde que vai dar mais ou menos. É isso? É, ó. A correspondente. Ok. Sabendo disso, mostrando os pontos, aí você já faz o quê? Ligue-os. Olha que bonita a função exponencial. Mais ou menos isso. Tá vendo? Se você voltando aqui, ela vai começar, você vai ver que ela vai descendo para cá, enfim. Você pode testar, tá? Valores como -1, beleza? E assim sucessivamente. Legal, legal. Legal, legal. Então, esse é o gráfico crescente, como vocês já viram, tá? Da função exponencial quando o a, tá bom? Esse cara da base for maior do que 1. Tranquilo? Ok. Então, e quando ele for decrescente? Vamos dar uma olhada. Ele vai ser decrescente quando o a, que é o valor da base, não for maior do que 1. E se ele tem que ser diferente de 0 e diferente de 1, então a gente está falando de valores entre 0 e 1. Ok? Peguei de exemplo aqui o meio. O meio é o valor entre 0 e 1. Ok, vamos ver então como é que vai ficar mais uma vez esse gráfico aqui. Se eu usar o valor de x como -1, se o x for -1, o que vai fazer? O que vai acontecer aqui? Cara, quando a gente eleva qualquer valor, vou botar o x é igual a -1 nesse caso. Se o cara do expoente for um número negativo, o que você precisa fazer? Inverter, tá bom? Inverter a equação. A equação não, a função, né? Então, se é o meio, se eu coloco elevado a -1, como que eu faço para tirar esse menos do expoente? Eu tenho que inverter. Como que eu inverto um meio? Ele vai ficar como 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, beleza? Então, quando x for -1, y vai dar 2. Vamos marcar o primeiro ponto, então. X é -1, y é 2. X é -1, y é 2. Então, vai ser mais ou menos aqui. Tá bom? Ó? X é -1, x, tá? É -1, y é 2. Então, seria mais ou menos aqui. Se o x for 0, mais uma vez, todo valor elevado a 0 vai dar 1. Então, se o x for 0, a gente vai estar falando de y igual a 1. Beleza. 1 aqui. Se o x for igual a 1, x é igual a 1, quanto que vai ser o y? Bem, qualquer valor elevado a 1 vai dar qualquer valor. Então, x vai ser, se x for 1, meio elevado a 1 vai dar meio. Beleza. Então, se x for 1, y vai dar 1 sobre 2. Se x for 1, y vai dar metade, tá bom? Isso aqui é 1 sobre 2. Aqui é 1, aqui é o 0, né? Então 1 sobre 2 é aqui. Então a gente está falando de um cara aqui, ó. Entenderam isso? Ó? Nesse caso, o x é 1 e o y é meio. Beleza? E, para a gente fechar esse exemplo aqui, vamos fazer mais um depois, vai. Se o x for 2, o x sendo 2, vai ficar 1 meio elevado a 2. Quando eu tenho essa situação, eu tenho que elevar o valor de cima e o valor de baixo. 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 é 4. Então a gente tem 1 quarto. 1 quarto é um valor bem pequenininho, né? 1 quarto é metade de meio, beleza? 1 quarto é 0,25, então ele está a metade da metade. Se 1 é aqui e o 0 é aqui, 1 quarto é mais ou menos aqui. Se eu estou falando de um par onde é 2 e 1 quarto, então é 2 e 1 quarto, tá bom? Gente, vocês vão vendo que cada vez vai pegando metade, metade, da metade, da metade, da metade. Tal que, né, se eu pegar o 3, eu vou ter 1 elevado a 3 é 1, e 2 elevado a 3 é 8, então 3 faz par com 1 oitavo, beleza? O valor, quando x for igual a 3, o y vai valer 1 oitavo. Por quê? X é igual a 3. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. Então vai ficar 1 sobre 8. F de x, que é igual ao y, né? Vai ficar 1 sobre 8. Então, como é que eu faço isso? É mais a metade aqui ainda. Então vai ser bem pertinho do 3. Logo, olha essa função se a gente for traçar toda ela aqui, ó. Vou apagar isso aqui, né? Esse f de x. Se a gente for ligar os pontos, vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha. Crescente ou decrescente isso aqui?
decrescente. Tu pode ver que ela vai cada vez mais. Já não vai voltar a subir não, tá? Não vai voltar a subir. Mais ou menos isso. Você vê que a linha do gráfico da função vai ficar mais ou menos isso aqui. Mais ou menos porque, né? O desenho está 100%. Mas deu para ter uma noção. Deu ou não deu? Beleza ou não beleza? Então, assim que a gente constrói o gráfico da função. Beleza? Tá. E vamos falar um pouco sobre as inequações exponenciais. Ok? As inequações exponenciais, a gente, claramente, né, em equação, a gente não vai ter uma igualdade na equação. Então, nesse caso, aqui está, por exemplo, f de x é igual a 1 meio elevado a x, seria aqui uma desigualdade. Então, poderia ser maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, inequação. Beleza? Como que a gente faz para descobrir as inequações? Bem, a ideia de resolução é a mesma das equações exponenciais. Busca-se igualar as bases de ambos os lados da equação, posteriormente cortar suas bases, que aí a gente vai obter um x maior ou igual a menos 3, a 2, enfim. A gente vai fazer mais exemplos sobre isso já, beleza? Vou refazer o quadro aqui. Mas antes eu queria aplicar para vocês isso aqui no dia a dia, tá? Como, eu não sei se vocês recentemente estão acompanhando gráficos sobre o índice dos infectados com coronavírus, mas lá no início do ano, para março, abril, maio, quando estava mais crescente isso daqui, era gráficos desse tipo em que se mostravam os infectados pelo corona, entendeu? Então são gráficos em função exponencial. Por exemplo, você tinha um período de tempo em que pouquíssimas pessoas tinham se contaminado. Sei lá, no primeiro mês, desde que, por exemplo, o corona chegou no Brasil, infectou X quantidade de gente. A gente pensou que talvez era pouca quantidade. Porém, se você pegar a semana seguinte a esse primeiro mês, ou seja, na próxima semana, você já tem uma quantidade bem maior do que esse mês inteiro. A gente fica, mas como assim? Por que não é equivalente? Bem, por exemplo, se em um mês infectou 1000 pessoas, por que na próxima semana não infectou o equivalente? No caso seria um quarto, né? Porque uma semana é um quarto de um mês. Por que não infectou, sei lá, 250 pessoas? E sim infectou 4000 pessoas? Porque a gente trabalha com função exponencial e não função linear, não função primeiro grau. Beleza? Então olha só como é que acontece isso daqui. Se você tem, aqui seria mais ou menos menos 1, né? Você vê aqui, do menos 1 até 1, a gente tem aqui, tá? Dois valores. E olha o quanto que cresceu daqui até aqui. Cresceu um pouquinho, né? Porém, na próxima sequência, do 1 até o 3, você vê que cresceu daqui até aqui. Olha essa distância, tá bom? Olha essa distância. É muito maior do que essa distânciazinha aqui. Então você vê que, no mesmo quantidade de tempo, tá? Daqui em 2 unidades de diferença, cresceu só isso aqui. Daqui pra cá, em 2 unidades de diferença, cresceu bem mais. E se você pegar mais uma vez, daria aqui, cara. Então seria mais ou menos do 2 até o 4, seria daqui até aqui. Mais ou menos, né? Porque a gente chegou no 3. O 3 estava fazendo referência com esse cara. O 2 com esse cara. O 4 iria lá para cima, iria levar a 16. Então, você vê aqui, em um período de... nesse período aqui, você ligaria daqui até aqui. Olha o absurdo. Isso em duas unidades. Entenderam? Então, assim, a função exponencial, ela é capaz de mostrar isso aqui. E outra aplicação bem interessante é sobre investimentos, é sobre dinheiro, tá? Quando a gente fala de juros simples e juros compostos. Quando a gente fala de juros simples, o nosso dinheiro cresce de uma forma linear, tá bom? Ela cresce seguindo uma reta. Agora, quando a gente fala em juros compostos, você vê, tem até um exemplo no livro de vocês, dá uma olhada depois dessa parte teórica, que tem uma tabela muito interessante que mostra que por bastante tempo, os juros simples pode parecer que vai te render mais. Mas ao longo prazo, quando você fala de muito tempo lá na frente, os juros compostos te rendem um valor absurdo, entendeu? Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada na apostila de vocês, que tem esse gráfico melhor detalhado. Eu não ia botar porque é uma tabela enorme, entendeu? Mas é algo, por exemplo... nos juros simples, você rende, sei lá, durante um ano você rende R$100 e nos juros compostos você rende R$40. Mas se você pega em um ano não, você pega em uns 15, 20 anos, os juros simples vai estar rendendo uns R$20 mil e os juros compostos R$80 mil. Então, são aplicações diferentes, tá? Juros compostos você pode pensar, por exemplo, se você investe em algo, recebe um retorno desse algo e pega esse retorno já e continua investindo, tá bom? O seu retorno todo mês pode ser o mesmo percentual. Se você bota R$1.000, você pode pegar R$10 em um mês, tá? E você pode deixar esses R$1.000, isso seria juros simples. Pega R$1.000, aplica e ganha R$10 por mês. Eu tiro meus R$10 e gasto. Aí no mês seguinte, ganha mais R$10, pego os R$10 e gasto. No outro mês, mais R$10, eu pego e gasto. Nesses 3 meses, eu consegui R$30. Ok. Os juros compostos, no primeiro, que cairia nesse gráfico aqui exponencial, no caso crescente, né? Nos juros compostos, o que aconteceria? Você aplicaria R$1.000, pegaria R$10 e deixaria o dinheiro lá, tá? Por que juros compostos? Porque vai rolar juros sobre juros. Inclusive, é isso que acontece quando você pega dinheiro emprestado com o banco, tá bom? É juros sobre juros, então não faça isso. Mas, ok, você aplica seus R$1.000, lucrou R$10, deixa lá. Deixa lá, porque no próximo mês você não vai ganhar mais R$10. Você vai obter quanto? R$10,10.
Porque aqueles 10 reais que te rendeu no primeiro mês, já vai estar te rendendo mais 10 centavos no mês seguinte, entendeu? E aí, quando você ganhar 10 reais e 10 centavos, você aplica, e aí você vai ter R$ 1.020 e vai te render mais um dinheiro. E o dinheiro vai ser sempre em cima do valor todo, entendeu? E não em cima de R$ 1.000. E aí, no passar do tempo, você não vai estar ganhando 10 reais por mês, que é o que vai acontecer se você tirar todo mês 10 reais. Senão se você tira 10 reais todo mês até o final da sua vida vai te dar 10 reais. Agora, se você, ao invés de tirar esses 10 reais, deixa lá e vai rendendo cada vez mais, durante o passar de 10, 20, 30 anos, esse valor vai ser absurdo. Eu fiz um cálculo, eu não lembro, foi faz uns 3 dias. Foi mais ou menos assim. Se você começa aplicando R$ 1.000 e todo mês você coloca R$ 100, há uma taxa que você renderia mais ou menos 1% ao mês. Se você conseguisse 1% aumentar o seu dinheiro. Cara, no passar de 30 anos, você estaria tipo com uns R$ 600 mil. Entendeu? Você colocou R$ 1.000, você está colocando R$ 100 por mês. Mas ao longo do tempo, 30, 35 anos, você vai estar com R$ 600 mil, 700 até R$ 1 milhão. Então, aí a dica de investimento. E é isso, eu espero que vocês busquem mais sobre isso. Agora vamos para o segundo quadro que a gente vai ver a diferença da equação na verdade, as diferenças da inequação exponencial quando você fala de valores que são maiores que 1 para situações em que o A é entre 0 e 1, beleza? Então, peraí. Então, vamos mostrar a diferença na inequação exponencial, o que vai acontecer quando a gente tiver o A simplesmente maior do que 1 e quando a gente tiver o A entre 0 e 1, beleza? Ok. Bem, quando o A for maior do que 1, o que vai rolar? Como que a gente vai fazer esse corte? A gente vai fazer esse corte mera e simplesmente como quando a gente tem uma equação, na verdade a gente tem uma igualdade, beleza? Então, como é que a gente faz? Corto 2 com 2, fica x maior do que 3, bonito, fácil e belo. E quando a gente tem essa segunda situaçãozinha aqui que vai ser um pouco diferente, a gente faz como? No corte das bases, é necessário inverter o sinal das desigualdades. Então, se você tem um valor, tá bom? Que está como base dessa sua equação entre 0 e 1, no caso, é uma fração, beleza? Entre 0 e 1, como 1/3 é aproximadamente 0,33333. Então, está entre 0 e 1. Se a gente tem essa situação, o que você vai fazer? Cortar tranquilamente, tá? Colocar os valorzinhos dos expoentes que sobraram, né? Só que acabou? Só colocar aqui do jeito que tá? Não, a gente tem que inverter, beleza? Inverter esse cara e aí a gente termina a nossa inequaçãozinha, beleza? Então, só você ficar atento a esse detalhe. Uma coisa que é importante de comentar, né, para vocês se ligarem, é que, olha só, essa última linha está dizendo o seguinte: a potência maior é a que possui menor expoente. Vamos tentar entender vamos primeiro tratar dos expoentes. Tem expoente que é maior e um expoente que é menor. Se a gente está falando dessa função, quem é o expoente? É o valor do x, tá bom? Então, vamos pegar um x pequeno e um x grande. Beleza. Vou pegar, vamos lá, o x. Vou pegar esse x valendo 3, vou pegar o x valendo 1. Onde que isso acontece? Aqui o x está valendo 3, beleza? E aqui o x está valendo 1. Ok. Onde no eixo y, qual desses dois caras, na verdade, é o maior no eixo y? Ou seja, na altura. É maior o 1 ou maior o 3? Fica claro que 1 é menor, né? Perdão, é maior, né? E se você pegar um outro expoente, que é o 0, por exemplo, né? Que seria esse cara, a gente teria um cara que a potência dele, que é o valor em y, maior ainda. Então, veja bem, o menor expoente, ou seja, quanto mais eu vou voltando, quanto menor é o valor do x, que é o expoente, maior, ou seja, é a potência. Maior é a potência. O que significa isso? Maior é a altura, maior é o valor no y. Pegaram? Aqui, ó. O 0, que é o menor desses três valores, o 0, 1 e o 3. O 0 é o menor, tá bom? O 0 é o menor, deu na maior altura. E o 3, que é o maior, deu na menor altura. Tá vendo? Pequenininho, isso aqui, grandão. Beleza? Gente, então, é isso, beleza? Isso que eu queria passar para vocês sobre funções exponenciais. Espero que agregue a vida de vocês e vocês apliquem na vida, né? E façam dinheiro com juros compostos. E fiquem ligados, usem máscara, não saiam para isolamento, façam isolamento, né, social, essas coisas todas que vocês devem saber. E se cuidem, beleza? Um beijo e um bom final de ano já para vocês. Tchau, tchau.